Você vai ver aqui. Ele foi mostrado em linha direta na semana passada e minutos depois já estava na cadeia. Pai e filho mortos no mesmo dia, na mesma hora. O acusado é o dono de uma oficina mecânica com fama de explorar os clientes. E também, um pai exemplar tem um ataque de fúria. E tenta matar todos os filhos. Até hoje ninguém consegue entender. O Linha Direta está no ar. Estas são imagens reais de uma família feliz. Eles comemoram os 15 anos da filha com festa. A alegria terminou na véspera de uma viagem de férias, quando 2 pessoas desta família foram brutalmente assassinadas. O crime foi há 11 anos, em Cuiabá. Dezembro de 1991. A família Scherner se prepara para passar o ano novo numa praia. Dario, o pai, faz um churrasco. Uma delícia. Mãe, vem comer a mesa. Vem logo, mãe. São os últimos momentos de união e felicidade. À 1h da tarde, Pedro, o filho mais velho, sai de casa. E a gente estava preparando a viagem, estava todo mundo com um astral excelente. A gente estava dividindo as tarefas. Cada um fazia uma coisa, arrumando a mala, né, para viajar na madrugada. Naquele dia, o Pedrinho queria fazer uma surpresa para o pai já alguns dias atrás. Ele falava que precisava trocar o escapamento da caravana. Pedro chega à oficina e se surpreende com o orçamento do conserto. O dono da oficina cobra o dobro do que tinha combinado. Estou perdendo paciência com você! Depois de falar com o filho pelo telefone, Dario sai de casa em direção à oficina para resolver o problema. E aí o pai foi lá para conversar, para saber o que estava acontecendo. 15 minutos depois de se despedir de Dario em casa, Carmen recebe uma notícia trágica. No pronto-socorro, ela encontra o marido e o filho mortos. E os corpos de Dario e Pedro foram levados para o pronto-socorro. Dario Scherner, a mulher e os 3 filhos iriam viajar de férias para o sul na madrugada deste sábado. Foi em 15 minutos eu perdi metade da minha família, de uma forma bárbara, violenta. Dario, 45 anos, Pedro, 17. Pai e filho covardemente assassinados. O acusado é Francisco Lucena de Assis. Motivo do crime: acreditem, ele atirou simplesmente porque as vítimas desistiram de consertar o carro na oficina mecânica dele. Quebrou a família ao meio, né? Os nossos sonhos acabaram. A vida acabou, o brilho da vida. O sentido da vida ficou pela metade. Eu perdi 20 quilos em 1 mês e meio. Eu me arrastava, eu não andava. Eu achei que eu nunca ia sobreviver. Eu fiz o meu túmulo, a minha gaveta, que eu queria morrer junto. Você vai ver agora a história da família Scherner. Uma história de amor que começou no dia em que uma estudante do Rio de Janeiro, Carmen, resolveu passar o carnaval em Cuiabá, cidade onde ela nasceu. Fevereiro de 1970. Aos 21 anos, Carmen está feliz por reencontrar parentes e amigos. No meio da festa, Carmen leva um esbarrão de um desconhecido. Eu me irritei com isso. Sentei, ele veio me pedir desculpas e tal. E ele já era amigo dos meus primos e eu não conhecia. O que eu posso fazer? Comprar outro pra você. Carmen, vamos logo, vamos tomar uma cerveja. À noite, Carmen está na casa de uma amiga quando leva um tropeção de um homem. É o mesmo rapaz que tinha derrubado a cerveja dela horas antes. Vamos conversar um pouquinho. O desconhecido se apresenta. O nome dele, Dario. Carmen tinha deixado as malas prontas no Rio de Janeiro.
Recém-formada em filosofia, ela pretendia fazer um curso de pós-graduação na França. Mas nem voltou ao Rio para se despedir da família. Pediu para que enviassem as malas para Cuiabá. E 8 meses depois, já estava casada com Dario. Dario tinha 23 anos e adorava música. Tocava piano, violão, acordeão e flauta. Ele se formou em administração e começou a trabalhar numa universidade. Em fevereiro de 1972, nasce Giovanna. 2 anos depois, Pedro. Em seguida vem o caçula, Dariozinho. A família está completa. Ele não deixava dos filhos nem um minuto, né? Chegava, ele já tinha feito a mamadeira, já tinha trocado fralda. Os filhos seguem o exemplo dos pais. São estudiosos e adoram música. Ainda pequeno, Pedro é apaixonado por carros, futebol e filmes antigos. O menino tem um ídolo, Elvis Presley. Ele foi desenvolvendo esse gosto por carro, até pelos filmes do Elvis. Mas ele foi mais à frente, ele queria estudar o carro, entendeu? Ele queria estudar a alma do carro. O interesse de Pedro por automóveis aumenta a cada dia. A paixão é tão grande que Pedro decide fazer engenharia mecânica. Ele gostava de carro mais velho para ele poder mexer, poder equipar. Dá uma olhada nessa oficina que eu encontrei. Olha. Pedro conhece uma oficina mecânica recém-inaugurada na cidade e comenta com os amigos que pretende abrir um negócio parecido. O dono da oficina que fascinou Pedro era este homem, Francisco de Assis Vieira de Lucena. Ele tinha fama de violento e já tinha brigado com clientes e vizinhos. Francisco morava neste condomínio e, segundo testemunhas, costumava estacionar o carro na vaga de outros moradores. Francisco, o dono da oficina, encontra o pneu do carro vazio e reclama com o síndico do prédio. No dia seguinte, é o síndico quem encontra o pneu do carro rasgado. Ele sabe, é a vingança de Francisco. Revoltado com o abuso do morador mais problemático do condomínio, o síndico foi à delegacia e prestou queixa contra Francisco. Dias depois, o síndico sai com a mulher. Francisco emparelha ao lado do casal. Aponta o revólver e atira 3 vezes. O síndico e a mulher não foram atingidos pelos tiros e prestaram uma nova queixa, desta vez por tentativa de homicídio. Dias depois, eles começaram a receber ameaças por telefone. Apavorado, o síndico retirou a queixa e deixou a cidade. O processo foi arquivado e Francisco permaneceu impune. Dezembro de 1991. Uma cliente chega com o marido na oficina de Francisco para trocar o escapamento do carro. A cliente vai sozinha buscar o carro. Ele cobra o dobro do preço combinado. Ah, mas o combinado agora é esse. Francisco é agressivo e exige que a cliente faça o pagamento. Ela se recusa a pagar. Eu não conformava de ter feito um orçamento com o cara e na hora de você efetuar o pagamento, ele cobrar o dobro. Francisco, mais uma vez, ficou impune. As vítimas seguintes seriam Pedro e o pai dele, Dario. Em novembro de 1991, Pedro prestou vestibular para engenharia mecânica. A família Scherner se reúne no Natal, pela última vez. Pedro, sempre apaixonado por carros, queria fazer uma surpresa para o pai e preparar o carro da família para a viagem de fim de ano. Cada filho recebeu uma mesada de Natal, um prêmio em dinheiro, e cada um fez o que quis com o dinheiro. Eu comprei algumas coisas para mim, a minha irmã algumas coisas para ela, e ele o escapamento. Era o presente que ele queria de Natal, não era para ele, era para o carro. Eu tinha sonhado 2 dias antes que um monstro roubou um filho meu. Era um monstro tão feio que entrava no quarto, eu não sabia qual dos meninos levava. Ele levou no ombro. Na
véspera da viagem, Carmen tem um pesadelo e conta ao marido. 2 dias depois, Pedrinho estava morto. Ele me disse, Carmen, você é impressionada. E não, Dario, você nunca apareceu com esse brilho no olhar. Talvez seja a realização do seu trabalho final. Mas está tão diferente. Parece que tem um abismo dentro do seu olhar. E parece que seu olhar está lá em cima do céu. Você disse pra mim, Carmen, por favor, eu tô tão feliz. Você tá impressionada à toa. 5 horas depois você estava morto, Dario. Se eu pudesse evitar, se eu soubesse desvendar esse sonho, esse olhar. Dia do crime. Pedro chega à oficina de Francisco, o lugar dos sonhos dele, para trocar o escapamento do carro. Ele já tinha acertado o preço do conserto. Mas Francisco dobra o valor do orçamento. Pedro diz que não tem o dinheiro e decide levar o carro embora. Francisco obriga o jovem a fazer o serviço. Eu posso ligar pro meu pai? Não, você tem que pagar, garoto. Ligue, vamos lá, pague, garoto. Sem saber o que fazer, Pedro liga para o pai. De repente, eu só vi o vulto do meu pai saindo do quarto e nunca mais ouvi meu pai. Aliás, eu fui vê-lo, contando no relógio, uns 20 minutos depois, no necrotério de pronto-socorro. Ô pai, ele tá cobrando o dobro do preço, pai, eu não posso fazer nada. Deixa que eu resolvo isso. Fica aqui, você não vai lá, tá? Fica aqui. Esse é o preço da nota e esse é o preço que tu tem que pagar. Eu não vou fazer esse serviço se o senhor não fizer um desconto e o senhor vai tirar o meu carro lá do elevador. Você vai ter que pagar porque esse é o preço da nota. Senhor. O carro já está no elevador e o senhor tem que Eu quero fazer. saber por que o senhor gritou quando eu vou pagar isso aí. Eu não pago, não. Eu não vou pagar nada. Não, olha aí! Então não vai consertar nem aqui, nem lugar nenhum. Meu marido caindo em cima do meu filho, falando meu nome e pedindo socorro. Não justifica. Ele é um assassino bárbaro. O que revoltou foi o seguinte: eu tenho plena convicção de que o Pedro nunca falou nada para esse sujeito para ofender ele. Toda hora eu lembrava do Pedro, lembrava, às vezes eu ia sair e ligava sempre para ele. Então, ia sair e ia ligar para ele, cadê o amigo? Foi muito trágico. Porque ele tinha esse objetivo. Eu preciso passar no vestibular, eu preciso entrar numa faculdade, vou casar muito cedo e vou ter muitos filhos. Pedro morreu sem saber que tinha passado no vestibular de engenharia mecânica. A família Scherner estava destruída. A alegria da preparação da viagem de férias virou um desespero. Carmen emagreceu 20 quilos em menos de um mês. A dor é tão grande que Carmen compra uma sepultura para ela ao lado do marido e do filho. E durante um mês, vai todos os dias levar as 3 refeições para os 2 mortos. Muito mal, né? Ela adoeceu muito. Ela ia diuturnamente no cemitério, jogava água, limpava, levava comida, levava bebida. Ela simplesmente ela optou por viver em função disso. Isso foi por mais de 5 anos. Nós fomos embora de Cuiabá porque as lembranças eram tão ruins, a vida nossa depois da tragédia foi tão conturbada
Hoje, Carmen mostra a casa onde morou ao lado do marido e dos filhos. A casa está fechada. Mais de 10 anos depois do crime, Carmen ainda não conseguiu se desfazer dos objetos que lembram o filho e o marido assassinados. Consegui colocar no guarda-roupa suas roupinhas que até hoje eu não consigo dar de presente. Porque é um pedacinho de você que está comigo ainda. O coração da mamãe sangra muito. Dario, reabrir a nossa casa, Dario. Ela está aberta de novo. Estas são imagens de Dario tocando piano ao lado do filho mais novo. Uma lembrança comovente. É My Way, do Frank Sinatra, que eu tocava desde 4 anos de idade com ele. Então hoje eu tenho 26 e toco até hoje. Essa aí é difícil tocar sozinho. Depois de matar pai e filho, Francisco fugiu. Ele continua sendo procurado pela polícia. Francisco tem uma cicatriz em forma de um C invertido no rosto. Atualmente ele está com 50 anos e pode ter esta aparência. O senhor não tem nenhuma dúvida de que foi o seu cliente que atirou em Dario e Pedro? Eu posso dizer que ele tem agido, né, em legítima defesa e tal, mas não posso dizer que ele não tenha sido ele o autor dos disparos. Né? Foi, tá provado que foi, comprovado que foi, e ele deve responder por isso e buscar a sua defesa para isso. Esses 10 anos serviram ainda mais para essa ferida, sabe, cada vez mais dilacerar, porque um assassino foragido fazer uma violência dessas e ficar 10 anos vivendo normalmente, sem nenhuma punição, é terrível. É terrível. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Francisco de Assis Lucena, 50 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.